Amor, a gente vai gravar aquele vídeo hoje? Tem roteiro? Não muito, viu? Não muito. Acho que é mais responder as perguntas mesmo do pessoal. Não, mas eu tenho que responder aquelas 120 perguntas? Olá, povo! Sejam bem-vindos para o Sou a Idosa. Eu sou a Chan e hoje eu estou aqui, bem acompanhada, como de costume. Voltamos. Aliás, voltei. Se apresenta, amor, tem gente que não te conhece, né? Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Paulo Ravelli, sou nas horas vagas marido da Chan Ravelli. Ah, só nas horas vagas. Só nas horas vagas. Faço umas participações aqui especiais, mais que especiais aqui no canal. Né? Super especiais, sempre. E hoje eu convidei o Paulo pra vir aqui pra gente poder falar sobre depressão. Pois é, meus queridos, é Setembro Amarelo, é um mês de prevenção ao suicídio e à depressão. Então eu achei bem adequado trazer o Paulo aqui, porque ele tem depressão e ele convive com ela há quase 20 anos, né, amor? É, por aí. Quase 20 anos. Eu contei lá no Instagram, numa fotinha que eu coloquei. Copa vai colocar a foto aqui pra vocês verem. E o povo ficou chocado, porque muita gente não sabia. E realmente é uma doença muito silenciosa, né? O Paulo casou com uma terapeuta. Não sei se foi de propósito, pra economizar, não sei. Estratégia. Mas enfim, a gente tá aqui pra conversar um pouco com vocês. A galera deixou lá na foto algumas perguntas, algumas coisas. E a gente vai conversando, intercalando a pergunta que vocês fizeram. Vamos lá. Então, Paulo, começa contando um pouco pra gente como é que começou, como é que foi essa descoberta, que também é parte da pergunta aqui da galera. Gente, desculpa, eu vou vir aqui, ó, pra poder pegar o celular, pra poder ver as perguntas, que ele tá na tomada que eu tô carregando. Deixa eu ver aqui. Uma das primeiras perguntas que a gente recebeu foi o que pode ter acarretado a depressão. Gente, a depressão nem sempre tem um motivo. Ela é uma disfunção do seu sistema emocional e psíquico, então nem sempre pode ter algo que acarreta. Assim, às vezes acontece do nada. Tem uma boa diferença também entre tristeza e depressão, né? Quando você fica triste, todo mundo fica triste, todo mundo passa por eventos depressivos, que você pode ficar na cama, pode não querer fazer nada, mas quando ela perdura por mais de 15 dias, já é hora de procurar uma ajuda. E conta pra gente, Paulo, como é que foi aí, como é que você descobriu, quantos anos você tinha e assim, então, bom, fala. Tá, vamos lá. Eu descobri a depressão através de alguns sintomas que eu já estava tendo. Isso já eu tinha na faixa, acho que se não me engano, de 12, 13 anos, por aí. E veio assim, ela é bem sutil, né? A gente não sabe que é depressão até realmente a gente ser diagnosticado realmente por um especialista, por alguém da área. Não tinha força pra nada, só levantava pra comer e voltava a dormir. Levantava pra comer e assim, o dia tinha 24 horas, eu dormia acho que 23. As outras 1 hora acho que eu gastava pra comer no almoço e assim, e jantar, e só. Não via meu reflexo no espelho, meus sentidos, né, a pele, o tato, não sentia, minha memória também totalmente desconexa, assim, você falava comigo, daqui a pouco você demora 2 minutos pra me perguntar o que a gente conversou, eu já não lembrava mais nada. Enfim, eu tive aquilo como uma fuga, né, esse fato da sonolência, muitas dores no corpo, muitas dores na coluna principalmente, tudo me doía, era simplesmente mental, né? Não era nada físico. Fiz vários exames, fiz tomografia, fiz ressonância e tudo estava certo. E aí, como realmente não tinha histórico na minha família desse tipo de sintomas, os meus pais procuraram ir além, né? Procurar ajuda além desses sintomas que geralmente a gente acha que é físico, né? E aí então que eu fui primeiro contato com algum tipo de terapia, né? Foi então quando surgiu a primeira palavra que eu estava com diagnóstico de depressão. E é muito complexo, né? Esse tipo de doença, porque principalmente quando você não tem histórico, você não tem referência, né? Então aí você vai começar a se estudar sobre ela ainda, você vai buscar ajuda. Então é tudo, como toda primeira vez, principalmente nesse sentido, é bem complicado, é bem estranho, acho que apavorante, né, em muitas situações, porque eu era muito novo, então a partir do momento que uma pessoa um garoto, né, de pré-adolescente de 15, 14 anos só se vê deitado na cama, jogado o dia todo, é muito, como é que você poderia falar? É complicado. Muito complicado, né? Todo mundo.
as pessoas à sua volta não sabem o que que é. Eu tenho comigo, assim, acho que ninguém sabe disso, mas eu sou filho de criação e assim, meus pais nunca esconderam isso de mim, sempre super jogaram limpo desde pequeno, aquela coisa de vai plantando a sementinha desde bebê. Minha mãe biológica, minha mãe de criação, sempre plantando a sementinha de bebê, que eu vim pra essa família porque quiseram, isso e aquilo, pá. Pintando uma historinha, mas assim, sempre já introduzindo essa semente na minha consciência. E até então tudo bem, assim, eu falava que nunca tinha problema, tava tranquilo, mas isso consciente, né? Agora no inconsciente, talvez, quando eu tocava nesse assunto, eu acho que me rebelava um pouco, sabe? Nunca queria debater, nunca queria buscar saber quem eram meus pais biológicos, principalmente, assim. Tentava resolver isso da maneira mais prática possível. E... Só um minutinho. Acho que o Paulo falou bastante coisa aqui, só pra gente pontuar alguns fatos aqui. Primeira coisa, é uma doença de muitas caras, gente. Uma doença que tem muitos sintomas diferentes e ela se manifesta pra cada pessoa de uma forma. Então, por exemplo, no caso do Paulo, ela veio como dor no corpo, ele não levantava da cama. Procura um psiquiatra, porque é ele que vai diagnosticar isso de um jeito mais palpável pra você. E o Paulo tava falando agora sobre essa questão de ser filho adotivo. Acho que é importante também pontuar essa história que toda vez que você vai adotar uma criança, qualquer criança que seja, eu trabalhei muito tempo em abrigo com crianças afastadas do convívio familiar e era algo que a gente sempre falava para os pais que iam adotar. Quando você vai adotar uma criança, a primeira coisa que você tem que ter muito concreto é que ela vai vir machucada, ponto. Uns vêm mais, outros vêm menos, uns vão se curar mais fácil, outros vão demorar um pouquinho mais, mas todas elas vêm machucadas, porque assim, muitas vezes elas escutam coisas dentro da barriga da mãe que não é bacana, ou aquela mãe tá num estado de angústia que também não faz muito bem para aquele bebê, então isso pode gerar algum tipo de consequência, mas bom. Obrigado. Ver esses sintomas, assim, são sintomas muito violentos, né? Porque a gente, no começo, principalmente, a gente nem busca reagir, a gente nem sabe o que está acontecendo na verdade dentro da gente. Em relação ao que ela comentou de buscar ajuda, também é uma coisa bem complexa, porque essa ajuda, psiquiatra, psicoterapeuta, psicólogo, você vai se identificar com algum profissional que vai saber melhor trabalhar o que você está sentindo, porque nem sempre o primeiro profissional é o que vai acertar você, vai acertar o seu caso. Principalmente quando alguns profissionais já adotam uma linha de medicamento, nem sempre o medicamento faz efeito, às vezes parece que faz efeito, mas assim é uma coisa meio momentânea, melhorei, fez efeito, daqui a pouco você se vê naquilo de novo e aí? E o medicamento não resolve mais. De repente é legal você procurar várias ajudas de diferentes estilos, porque uma delas provavelmente você vai saber trabalhar com você melhor, porque a pessoa quando ela entra o profissional quando ele entra meio no seu consciente, ele tem que, você vai sentir aquilo remexendo e você vai ver com qual você se adaptou melhor, qual teve mais sensibilidade em remexer realmente aquela caixinha preta que eu acho que todo mundo tem, né? E saber tocar, porque tem terapias que dependendo do caso o paciente vai se sentir meio agredido, né? Tem outros casos que, nossa, gostei, me senti leve, acho que é esse o caminho. A própria identificação com o terapeuta, né? O Paulo, ele é daqui de São Caetano também, e o único terapeuta que conseguiu te tratar, né, mano? Foi lá em São José dos Campos, na cidade onde ele morava com a ex-esposa dele. Faz parte de uma pergunta também aqui, né? O que você faz pra se tratar, né? Assim, depois fica um pouco mais fácil, depois que você acerta uma linha de terapia, né? Porque eu passei por várias linhas e até descobri que realmente surtiu mais efeito, sabe? Teve um resultado melhor, eu tive um desempenho melhor. Então, depois que você acerta a terapia, você começa a saber trabalhar aquilo que te incomoda sem buscar uma fuga. Eu acho que principalmente isso, porque esses sintomas vinham muito de uma fuga minha, porque na verdade eu não queria lidar com os problemas, então a minha fuga era o quê? Dormir o dia todo. Então cada um tem uma fuga, eu acho que diferente, né? Você começa a perceber quando você tá chegando num ponto de crise novamente, sabe? Porque principalmente o lance de depressão é muito de altos e baixos, até que realmente você consegue achar uma linha de equilíbrio. Sim. Então você aprende a criar esse mecanismo dentro de você e você mesmo começa a se policiar. Opa, peraí, eu acho que eu tô voltando até aqueles sintomas, acho que o que está acontecendo comigo, sabe? Aí você começa a prever, né? Você começa a prever o que vai acontecer, porque já são sintomas semelhantes, sabe? Depende se você não leva, e assim, de dias seguidos, né? Então você fala, opa, preciso dar uma levantada, preciso buscar alguma coisa. Você começa a ter ferramentas dentro de você
pra se defender, né? Pra se blindar disso. Ainda sobre essa questão do tratamento, dos mecanismos de defesa, o Paulo é muito corporal, ele é muito corporal, então até os sintomas dele de depressão são muito físicos, né? É dor, é tato, é visão, então afeta todos os sentidos dele, assim. Então eu percebo que o Paulo, desde que a gente tá junto, ele teve duas grandes crises, assim. E eu percebo que a academia ajuda muito ele. Muito. Então, se mexer, sabe, liberar serotonina, assim, acho que isso ajuda ele demais. Mesmo quando ele não tá em crise e ele tem uma constância de exercício grande, você percebe muita diferença no humor do Paulo, em tudo, a disposição dele, energia. Muito mais energia. Então, olhar, né? E ele é muito atento a isso também, né? Tanto que ele procura estar sempre em movimento, se manter sempre muito em movimento, assim, né? Aqui, outra pergunta boa. Como é que você faz pra lidar com a rotina quando você não tem força pra fazer nada? Isso é algo importante pra falar. Eu pergunto também se as crianças percebem quando o papo não tá ok, se sim, como é que a gente contorna a situação, enfim, como que isso afeta o nosso cotidiano da família toda. Assim. Isso eu acho muito curioso, porque ele sempre me descreveu, quando ele teve antes crises de depressão, que ele não conseguia fazer nada. E nas 2 crises grandes que ele teve enquanto a gente tá junto, ele ia trabalhar, ele sempre foi trabalhar. É aquilo que eu havia comentado, conforme o tempo vai se passando, a terapia é um trabalho longo, né, extenso, então você tem que, aquilo lá, a gente tem que fazer uma manutenção diária até você chegar num nível que realmente você consegue trabalhar isso em você mesmo. E como eu tive esse problema muito novo, é ruim e é bom, né? Porque fala, putz, ninguém quer ficar doente, e você vê a crise chegar, você vê, por algum pontinho ali, tinha os mesmos sintomas, mas num grau mais leve também. Isso é bem legal, é curioso, é fantástico na verdade, né? Porque você começa... Eu já consegui trabalhar, sabe? Eu já conseguia fazer um monte de coisa, mas ao mesmo tempo tinha os dias que eu não ia trabalhar, tinha os dias que eu só queria dormir. E ele dormia muito mesmo. Não falava muito pouco. Pra família, altera toda a energia da casa. Altera totalmente a energia da casa. As crianças percebem, mas a gente fica... Eu tenho que me manter. Pra mim é muito complicado, porque eu tenho que me manter no mesmo nível. Até porque, né, a gente tem 2 pessoas que dependem totalmente da gente. Inclusive a saúde emocional e psíquica deles depende da nossa, né? Então eu procurava manter eles o mais alto possível, assim, deixá-los mais distantes do Paulo, sabe, ir lá, dar amor, falar, oi papai, tudo bem, e tal, e falar, papai precisa dormir, gente, deixa ele lá dormindo, sabe, e vir aqui falar com as crianças, e a gente saía, passear, tal, mas ao mesmo tempo, assim, um olho no gato, outro no peixe, sabe, aqui correndo com as crianças e preocupada com ele, até que uma hora também, algo que funcionou muito bem foi tentar deixar ele mais leve em relação a isso, né? Porque muitas vezes eu via que eu ficava em cima e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente fica meio que transpondo essa preocupação e muitas vezes eles já estão no processo de se sentir culpados, já estão no processo de, sabe, tá down com tudo aquilo que tá acontecendo e com aquela cobrança mesmo, né, de ter que estar melhor, assim. Então eu percebi que funcionou muito deixar ele mais tranquilo, sabe, tipo, toma teu tempo, tá? Eu tô tomando conta aqui e respira e fica no teu tempo, que a gente tá dando conta aqui, sabe? E volta pra gente, porque você é imprescindível pra essa casa, pra essa família, e a gente tá aqui do teu lado, tá? Desse jeito a gente tá aqui, tá do jeito que for, a gente tá aqui, sabe? Então passar essa certeza e deixar ele bem tranquilo com isso, eu percebi que funcionou muito bem. Outra coisa que eu percebi um ótimo resultado foi trabalhar com ele em escala de nota de humor, assim, que é algo que a gente usava muito com as crianças, com os adolescentes lá no abrigo, e acabou que funcionou muito bem com o Paulo também. De 0 a 10, como é que tá o humor? E ele classificando isso por nota no decorrer do dia. Então muitas vezes ele acordava, sei lá, nota 5 e daqui a pouco ele tava nota 7. Ou de repente ele acordava nota 7 e ele tava nota 5, assim. A média de nota é 6. E aí acima disso é quando você já tá bacana e abaixo disso você tá com o humor mais oscilando. Não é? Nesse estado emocional a gente fica... Não, a gente na verdade é uma fuga, né? Então a gente não quer ser visto, a gente não quer ser incomodado. Então a partir do momento que a pessoa que tá do seu lado ali, se ela não tiver uma sensibilidade pra dar esse tempo que você tá precisando e ao mesmo tempo não te abandonar dessa forma de deixa o tempo dele
aqui, sabe, e a hora ele vai voltar, não. Acho que tem que ser o equilíbrio das duas coisas, assim, não, ele tem o tempo dele, mas eu também, ele precisa sentir que eu tô aqui, sabe, que a gente tá aqui, que eu tô de olho, porque ao mesmo tempo que a gente tá em fuga, a gente sabe o que tá acontecendo. A gente sabe o que tá acontecendo. A gente só não quer encarar, a gente quer se retirar dessa vida social, assim, que a gente tem com a nossa família, com o restante da nossa vida, e a gente quer esse momento de fuga e ficar nele. Mas a gente sabe tudo o que tá acontecendo. A gente sabe que não tá indo trabalhar, a gente sabe que as coisas não estão bem, você sabe que você precisa buscar força, você sabe que mesmo assim quando você tá em fuga, você sabe que você precisa levantar, então você precisa buscar força, o que te motiva, o que me faz me sentir bem. É uma música, eu pensar nos meus filhos, igual agora a gente tem os dois, então você precisa se agarrar em alguma coisa para você tentar se levantar. Muita gente perguntando, Paula, essa relação entre masculinidade, ser um homem negro, hétero, lindo, viril, saudável e ter depressão, assim. Como que é isso pra você, sendo que tem essa cobrança social de precisar ser forte, de parecer forte, de ter isso. Como que acontece essa relação entre toda essa força e a doença? A depressão, ela evoluiu muito de quando eu tive a primeira crise, né, tipo 20 anos, uns 17 anos atrás, que começou a despertar isso em mim. E hoje em dia é bem mais falado, né, do que antes. As pessoas encaram de uma outra forma, as pessoas realmente encaram como uma doença. Antes, putz, eu era pré-adolescente, nossa, como é que eu vou falar isso pra minha roda de amigos, sabe, pro meu vínculo de amigos? Nossa, por que o Paulo tá voltando na escola? Nossa, por que o Paulo foi trabalhar? Sabe, então, o que eu ia falar, né? Quando eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia o que eu tinha. E aí, a partir do momento que eu comecei a descobrir, o que eu vou falar? É depressão? Será que eles sabem o que é isso? O que é depressão? Sabe? O que você tá sentindo? Então, de uma certa forma, no começo eu não abria muito. Falava, tô mal, tô doente, sabe? E morri ali. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando já surge o assunto, a sociedade já encara de uma outra forma, porque a informação chegou também de uma maneira mais correta, sabe? Que realmente é uma doença, afeta ambos os sexos, qualquer idade. Então hoje em dia a cobrança é um pouquinho menor, acho que quebrou essa barreira pelo fato também infelizmente de aumentar o índice de depressivos, né? Eu acho que às vezes quando eu vejo pessoas ao meu redor comentando de depressão e que elas não passaram por isso, eu espero só pra ver o ponto de vista delas, pra aí eu entrar na conversa. Porque quando as pessoas percebem que falam, nossa, você já teve depressão? Eu falo, já tive. E as pessoas se espantam, assim, sabe? E corrigir as pessoas, sabe? Não é assim, você tá vendo de uma maneira errada. Porque quando a gente vive aquilo, a gente consegue, né, passar realmente a realidade um pouco da coisa, né? E ver que a pessoa que acha o que é depressão tá totalmente errado. Tá totalmente errado. Eu acho importante aqui a gente enaltecer a minha sogra nesse instante, novamente. Eu já enalteci muito ela aqui nesse canal e a minha mãe também. Mas acho muito importante enaltecer novamente a minha sogra, que é maravilhosa, gente, maravilhosa. Ela deu a esses meninos uma criação não machista, que foi muito importante na construção da masculinidade dele, do meu sobrinho, do meu cunhado, e de uma masculinidade de uma forma mais sadia do que o que eles aprenderam inevitavelmente numa sociedade aí, né? E acho legal a gente falar também nesse momento sobre masculinidade tóxica, porque ele contando assim os episódios que aconteceram com ele no final do ano, tal, de complicados dentro da cabeça dele, tudo que ele passou por situações. E aí só no momento que o Paulo chegou no meio da roda, assim, e abriu pra que ele também tinha depressão e começou a falar sobre o assunto, é que ele se sentiu mais à vontade pra poder falar também, né? Porque os homens não conversam sobre isso e eles não falam sobre esses assuntos, né, amor? Não. É super difícil. Na verdade, são situações que acontecem na hora e ali tá no meio da situação e de repente fala, nossa, você também teve isso? E aí, né, já rola aquela empatia, ele sabe do que eu tô falando, ele sabe o que eu senti e vice-versa, né? E aí que quebra-se a barreira e tem a comunicação, mas antes se não houver esse momento, é muito difícil, acho que principalmente pro homem, nossa... o machismo, né? Homem jamais vai ter depressão, né? Nossa, o que é isso? Depressão, frescura. O pessoal fala, é bichice. Então... Você sente uma desumanização, assim, enquanto homem preto também? Tipo, vocês são super-humanos, assim, não sei, que eu acho que de uma certa forma isso tira a humanidade, né? Porque uma vez que você é humano, você sofre, você adoece, você passa por tudo isso. Né? Acho que na verdade sempre se espera-se mais de nós.
Acho que hoje em dia o Paulo ele não trabalha mais com terapia e nem com medicação, né? Mas acho que é importante você consultar aí o teu médico e perceber como é que tá os teus sintomas, se você já conseguiu estabilizar isso ou qualquer dor de barriga já procurar realmente uma ajuda, né? Importante se manter atento, né, amor? Ah, é. Não, com certeza. É incrível, assim, que o meu terapeuta, realmente o que eu acertei, o meu tratamento, ele tinha era um caso, assim, muito especial, porque ele tinha uma doença degenerativa que ele ia perdendo a visão aos poucos. E quando eu já tava quase para receber a alta, ele já não tava me enxergando. Então era uma coisa, assim, muito especial que, nossa, a gente criou um vínculo muito forte, sabe? Acho que eu também me coloquei no lugar dele, né? E foi um caso, assim, muito especial. Acho que uma experiência que jamais vou esquecer. Era um caso especial, assim, que a mais, sabe? Muito sentimental de ambas as partes, eu acho. Perguntaram também se você chora, se você lida bem com as suas emoções. Eu não sou uma pessoa de chorar muito. Sim. Se eu chorasse mais, eu ia falar, com certeza. E hoje em dia eu sei lidar muito melhor, né? Igual eu falei, depois que a gente começa a trabalhar esse lado, a gente ganha muitas ferramentas, né? Muitos recursos. Então, hoje em dia eu sei lidar melhor com as minhas emoções do que antes. Mas a gente sempre tá aprendendo. E isso é uma coisa também que acho que parece que não vai ter fim. Quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. Sempre surgem técnicas novas, sabe? Coisas mais apuradas, coisas mais atuais. E é sempre bom estar buscando informação. Uma coisa muito legal também. Não se achar que você é o único que tem depressão, porque é uma doença, infelizmente, silenciosa, mas assim, milhões de pessoas tem, milhões de pessoas. A pessoa que de repente tá do seu lado tem, você nem sabe, né? Porque justamente é uma doença que as pessoas não se conversam, porque tem uma certa barreira, um preconceito ainda. Sobretudo os homens. Sobretudo os homens, mas assim, não ache que você é um caso isolado, não, gente, porque tem muitas pessoas, vocês podem pesquisar, vocês podem procurar fontes e os números vão estar aí. Tem duas perguntas aqui, Paulo, sobre as pessoas que estão ao redor, né? Perguntando sobre como não ter o entendimento das pessoas leigas, que acham que depressivo não sorri ou que não se diverte. O quanto as pessoas que estão com você, a sua família e tudo, afeta no tratamento, ou contribui ou dificulta. Acho que em relação à família, é tudo. É um pouco mais complicado quando não se tem diagnóstico na família e as pessoas não sabem o que está acontecendo com você, né? Justamente por isso, elas vão procurar, elas vão fuçar, elas vão remexer em todos os sentidos das coisas. E naturalmente você vai chegar ao profissional, sabe? Opiniões de outras pessoas, você vai passar o que está acontecendo dentro da sua família e alguém já ouviu falar, alguém já teve sintoma parecido e pode te dar uma dica. Fala, olha, eu acho que isso é depressão, é legal procurar uma terapia, procurar um profissional, mas ao mesmo tempo bagunça a família de uma forma geral, né? Porque a partir do momento que você nunca teve, você não sabe o que está acontecendo, é um desespero total. É um desespero total. Minha mãe e meu pai, nossa, ficavam desesperados, porque imagina. Saudável, 15 anos, e jogado na cama. E, gente, uma coisa legal também, que eu não comentei muito, é que eu não ficava jogado na cama tipo 1, 2 dias, 3 dias, não. Era uma semana, de repente melhorava, aí ficava mais 15 dias, de repente aí melhorava um tempo, daqui a pouco caía de novo em crise, mais 20 dias. Eram tempos, assim, bem relativos, nem sempre era pra mais. Quando a gente não sabe lidar, né, com aquilo, o tempo que os intervalos de crise são menores, justamente porque a gente não está trabalhando isso, né? A gente não chegou tão profissional, a gente ainda não diagnosticou, então os tempos são bem menores que você cai em crise. Depois que você já procurou, você soube trabalhar, você teve recursos, aí eu já fico anos já tranquilo, sabe? Conforme você vai lidar, conforme você tiver recursos, essa distância com certeza vai aumentar. Acho que é bacana pontuar também que depressão não é algo de hoje, né? Não é algo de agora, não é uma doença só contemporânea, atual, assim, que preferiam a morte do que viver em escravidão. Então, é algo que tá na nossa memória genética, infelizmente, né? Algo que a gente carrega em memória genética, todos nós. Então, é muito importante a gente ficar atento aos sintomas, realmente, sabe? Então, ficar de olho nas nossas crianças também, nos adolescentes e em todos os que nos cercam mesmo, aí na saúde emocional de todos nós. A pergunta também fizeram se a gente já era atenta à nossa saúde emocional
O Paulo ficou mais atento também, né? Acho que depois que isso aconteceu. Bem mais. A saúde emocional, a tudo bem isso, mais. né? E assim, uma coisa que é legal também, voltando assim só um pouquinho naquele lance da família, quando as pessoas descobrem o que você tem e elas querem saber mais sobre isso, a partir do momento que a minha mãe descobriu que eu tinha, ela mesma começou a fazer terapia. Ela mesma começou a fazer terapia. Maravilhosa. Justamente porque assim, foi uma erupção que teve assim. O fato das minhas crises, ninguém nunca ter visto algo desse tipo. Ela, para conhecer mais sobre isso, ela mesma foi fazer terapia, justamente para me auxiliar, para saber também, para ela ter mais recursos de como a gente conduzir essa situação. Tem uma pergunta aqui de uma moça, amor. Ela perguntou se você sente a mesma coisa que ela também tem depressão. E ela tá num relacionamento também sério. Ela pergunta se você já teve medo de em algum momento ser um peso no relacionamento pelo fato da depressão, né? Que tudo isso vem junto e tal. E ela acaba pensando sobre ser um peso nisso e não sabe como ajudar muito. Olha, na verdade, assim, graças a Deus... Ele tem um ego muito grande pra sentir peso pra se sentir peso pra alguém. Outra resposta. Na verdade, quem vai me fazer sentir como peso é a outra pessoa. Eu não em nenhum momento me senti peso, lógico, a gente nunca quer ter, nem por isso eu fico acomodado, né? Nunca ninguém quer estar em crise, nunca ninguém quer passar por isso. A gente não se acomoda de maneira nenhuma, mas a gente é muito do que... como te tratam, né? Eu acho também. Acho que as pessoas ao seu redor te dão atenção, te acolher, te dão carinho, te dão suporte. Acho que minimiza bastante e não deixa você se sentir como um peso na relação, tanto familiar ou como enquanto a casal, né? Marido e mulher. Então eu acho que isso daí é muito da pessoa. Lógico, vai um pouco de você mesmo também, mas acho que muito mais da pessoa que tá ao seu lado. Queria que você falasse agora pra gente finalizar o vídeo, Paulo, sobre pessoas que estão tendo pensamentos suicidas aí, que a gente sabe que tem dia que você não vê solução, né? Você não vê, simplesmente você não vê, assim. E qual que é a tua estratégia? Levantar, tomar um banho, comer mais? E quando aparecem esses pensamentos ou quando aparecem essas horas que você não vê solução? É uma coisa assim que esse desejo, esse sentimento, assim, é uma coisa que, né, infelizmente, ela aflora mais quando a gente tá debilitado, a gente tá entregue, né? É um pensamento que a gente tem como uma fuga. Também acho que a gente busca isso como uma fuga. Tem níveis, né? Eu acho que tem níveis de depressão também, né? Que eu acho que fica mais latente nesse sentido, outros níveis um pouco menos. É legal sempre pensar no que te dá força, né? No que te dá energia, no que vai fazer você levantar, seja motivo profissional, familiar, qualquer motivo, sabe? Desde escutar uma música que te dá energia. Eu sou uma pessoa muito musical, então eu lembro que, nossa, eu adorava, eu em crise eu adorava escutar música, mas era música, sabe, que eu gostava e que me dava uma energia assim, nem que aquela energia passasse e eu voltava, mas depois eu acordava, botava música e aquilo me levantava um pouco. E ia trabalhando isso. E sempre trabalhando. Mas acho que é legal. A gente, é igual eu falei, a gente sabe tudo que tá se passando. Mesmo a gente estando em crise. Então é legal você procurar ferramentas do que te agrada, né? Do que vai fazer você levantar. Pra você esquecer essas outras coisas que você quer buscar como mais fuga ainda, né? Você quer ter mais fuga de onde você já teve. Eu acho que é isso. Gente, eu espero super que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam o Paulo lá nas redes sociais, que eu vou deixar aí embaixo. Me sigam também lá no Instagram. E o Sou Vaidosa é um canal de vida, que a gente fala das belezas do corpo e da alma. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever aí. E um beijo pra todo mundo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein? Deu, meu amor. Meu Deus.